Labubu! Que inclusive o Nanami é hater. Bem hater de Labubu, né? Sabe o que é isso? Labubu? Não, eu não faço ideia do que seja isso. É tipo um bonequinho estranho. O meu é verde. Olha a cara dele. Coisinha feia da porra. É a coisa mais ridícula que eu já vi na minha vida. Silvânia, Bebê Reborn, Cop Stanley, Bobby Goods. Os vícios estão fora de controle. E eu sou uma vítima disso. Eu adoro cacareco. Eu adoro esses berengo-nengo que você coloca na sua mochila. Eu amo muito. Ai, ai, como eu amo. A gente tá vivendo uma era de gacha. E isso tem acontecido de uma forma muito orgânica, né? Eu acho que primeiro foi dos jogos e agora cada vez mais tá ficando no físico também. E aí isso me faz pensar, às vezes inclusive eu mesmo penso, falando sobre mim, tipo, isso é um hobby ou é a famosa FOMO, juntando uma sociedade capitalista, sabe? Onde você precisa gastar horrores para pertencer. Fica aí o questionamento, né? Colecionar coisas é um hobby que não é de agora. As pessoas sempre fizeram. Eu faço há muito tempo. Eu não sei dizer se eu tenho foto de como eram as minhas mochilas antigamente. Elas ainda são. Ela tinha muito mais bottom. Nossa, eu tinha uma coleção de bottom. E a minha mochila era inteira só de bottom de personagem de anime que eu gostava. Inclusive, antes era muito mal visto, né? Era uma coisa cringe. Nossa, como eu odeio essa palavra. Enfim, nem lembro mais o que eu tava falando, me perdi. Olha, o poder dessa palavra. Primeiramente, o que é Labubu? Vamos falar um pouquinho desse hype? Labubu, ele nasceu em 2015 pelo artista Cassim Lung. Eu não sei se eu estou falando o nome certo, mas é essa pessoa que tá aparecendo na tela. E o artista se inspirou em contos de fadas nórdicos pra criar o design. E aí ele fez esse bichinho que é extremamente fofo, que conquistou a internet ultimamente. Eu diria que aqui no Brasil ele explodiu depois que a Virgínia postou, né? Que eu, inclusive, fiquei muito puta quando ela postou. Eu já conhecia o Labubu antes, mas foi só quando eu vi que podia colocar roupinhas nele que eu virei e falei, eu preciso de um. Eu tinha o livre arbítrio de fazer isso aqui, que eu falei, eu quero, eu preciso, eu terei. Mas depois que a Virginia postou sobre, eu acho que ela é tipo a nossa Kim Kardashian brasileira, sabe? Ela dita muitas modas, querendo ou não. Foi pro Labubu! Fiquei muito puta quando isso aconteceu. O meu já tava pra vir. E aí ela comprou as coisas e eu falei, não, acha que eu comprei por conta dela. Ai, eu não gosto das bets. Inclusive, é muito interessante, né? A gente teve a CPI das bets, a gente teve o live action de Kakegurui, tudo isso nessa era de gacha. Talvez esteja tudo interligado de certa forma. Não tinha parado pra pensar até ligar essa câmera, olha só. Enfim, esse bichinho ele ganhou muita popularidade quando a Pop Mart fez uma parceria com um artista em 2019. E aí eles criaram as blind bags dos Labubus. Oh my God! A Lisa, que é solista e também membro do Blackpink, então eu duvido que você não saiba quem seja, fez uma aparição com o Labubu, falando o quanto ela gostava. Of course I got it! Inclusive, ela postou, eu acho que foi ela, tá? Posso estar errada. Mas ela postou foto dela usando uma bolsa de marca muito cara. Eu não vou lembrar se é uma Hermes agora. Hermes? Não sei falar, mas é uma bolsa de marca muito cara com o Labubu. E aí, desde então, esse bichinho vem ganhando popularidade ao ponto de, até o presente momento desse vídeo, eles terem faturado mais de 2,3 bilhões de dólares. Vou repetir, 2,3 bilhões de dólares. Isso é muito dinheiro. Isso é muita coisa, cara. É assustador. Virou uma febre tão grande, tão bizarra, que no Reino Unido foi suspensa as vendas de Labubu, porque as pessoas estão literalmente brigando por eles. Eles falaram que é por questão de segurança. Elas estão criando uma guerra direta, indireta, ambas, por conta de Labubu. Saiu muito de controle, saiu muito do controle, tipo, é assustador. Virou uma guerra econômica e uma guerra de status. É claro, esse vício ele não vai ficar só no Labubu, né? Ele também vai pra outros tipos de colecionadores, como colecionadores TCG. Gacha, ele é realmente, né? Eu sou vítima dos jogos de gacha, mas galera, causar barraco? Ah, não, peraí. Ei,
Pare! Não faça assim. É interessante, inclusive, que muitos dos colecionadores são adultos, né? De Silvânia. Ou então da trend do Bob Goods, você vê muito adulto postando. Óbvio que tem criança também que entra nisso, mas você vê muito adulto envolvido nisso. Interessante. Por que será que isso acontece, né? Assim como os jogos TCG, os Labubus, eles também são vítima da popularidade. Inclusive, existe uma divisão dentro da comunidade que é os Lafufus, né? Tem os Labubus, que são os verdadeiros, e existem os Lafufus, que seriam os Labubus falsificados. Tem vídeo ensinando pra ver se o seu é verdadeiro ou não, mas tem alguns que não precisam. Muito bom. Eu sou fissurada em ver Lafufu. Tem um que é um vídeo que ele, mano, ele me quebra muito. A pessoa, ela mostra o Labubu dela e ela mostra o Lafufu e é a porra de um avião! É um avião! Eu preciso muito disso na minha vida. Se em algum momento vocês encontrarem, por favor, me manda o link. Eu preciso de um Labubu que é um avião. Mas enfim, o que antes era feito pra ser só mais um cacareco, pra te trazer um breve momento de felicidade. Por exemplo, eu trabalho aqui, né? Essa aqui é o meu mini escritório, ele é dentro do meu quarto, mas eu faço tudo aqui. E eu deixo os meus Labubus, meus Silvânias, minhas figures, porque tem umas figures pequenininhas aqui, até a minha Lalalupsi. Eu deixo todos os meus cacarecos aqui, porque eles me dão uma felicidade muito genuína quando eu olho. Às vezes eu tô em desespero por conta de deadline, coisa assim, e aí eu tô naquele momento ansioso onde eu tô... Eu olho meu Silvânia e eu fico automaticamente feliz. Tipo, como que eu vou ficar triste com um negocinho desse? Como que eu vou ficar triste quando eu tenho um monstrinho verde vestido de Sakura Card Captor? Existem muitos tópicos que podem e devem ser levantados na hora da gente falar esses hobbies. A gente precisa falar do quanto isso tem a ver com o capitalismo, do preço, dessas brigas absurdas que acontecem por conta deles, mas a gente também precisa falar sobre como as pessoas problematizam por ser um hobby feminino. Por que que incomoda tanto quando uma coisa de mulher vira trend, gente? Eu vejo gente reclamando, olhando estranho pra mulher, porque ela... Ai, esse não é o foco do vídeo, mas eu precisava só dar uma leve coisinha do quanto isso me incomoda bastante. Porque no final é sobre a gente se sentir bem, sobre a gente se divertir colecionando coisas. Por que que hobbies femininos só são validados quando são em massa? Uma coisa que eu gosto muito, que veio com tudo isso, é como tá cada vez mais fácil ser fã de coisas nerds. De anime, como é cada vez mais fácil ser fã de jogo. Não é um mercado mais inacessível. Quando eu era mais nova, e a gente não tá falando de muito tempo atrás, tá? A primeira convenção que eu fui foi um Anime Friends. Foi 2014, 2015, por aí. Eu tinha uns 13, 14 anos. Eu já gostava muito, né, de anime, coisa assim, mas eu não encontrava em muitos lugares. Os únicos lugares que você ia encontrar ia ser ou na Liberdade ou em convenção assim. E era difícil e era muito caro. Ainda é muito caro, né? Cada vez tá ficando mais caro, mas esse é assunto para outro vídeo. Eram os únicos lugares onde a gente podia falar sobre sem ser julgado. Sempre foi visto de uma forma muito péssima. E hoje em dia é legal. E eu acho isso incrível. Eu fico muito feliz. Cara, minhas mochilas, minhas bolsas, tudo meu faz barulho de tanta coisa que eu carrego. A minha mãe esses dias brincou falando que eu vou precisar de uma bolsa pra minha bolsa. E vira e mexe as pessoas param e ai meu Deus, eu também gosto disso. E aí eu fico, ai meu Deus. Esqueci de pôr brinco. Vou gravar esse vídeo de novo, vai ficar assim mesmo. Eu tive uma experiência super legal com uma atendente lá do Café da Sakura quando eu fui. Eu sempre levo os meus Silvânias numa bolsinha assim, eu levo pra tudo quanto é lugar. Eu tenho duas dessas bolsinhas pra ficar uma na mochila e uma nas minhas bolsas, e elas ficam zanzando. E aí eu tirei os Silvânias, coloquei assim na mesa e a atendente veio e falou: eu faço isso também. Falei, para! E na minha cabeça a gente virou amigas de infância ali naquele momento. A gente tem uma cultura nerd de Itabags. Eu sinto que Itabags não vai demorar pra virar trend. Ela já tá meio virando indiretamente, não necessariamente com esse nome, né? Nós, Cacareco Girls, mas eu sinto que vai virar. Eu inclusive encontrei na Daiso pra comprar uma Itabag. E eu fiquei assim, não comprei, mas queria ter comprado. O capitalismo quase venceu naquele dia. Enfim, é legal que não é necessariamente mais mal visto, que é normal. Eu só espero que continue assim mesmo depois que a trend passar.
que as pessoas não se prendam. Só a Virginia parou de falar, então eu vou parar de falar também. Um pequeno disclaimer. Muita gente, inclusive, falando que Labubu é um concorrente direto com a Sanrio. A gente teve um grande vício de Hello Kitty, My Melody, etc. E agora a gente tá tendo de Labubus. Mas tem muitos outros. A gente tem a Miffy, a gente tem o Hilakuma. Tem vários. Eu acho isso muito interessante. Eu fiz um vídeo inteiro segurando o microfone e o mono não tava funcionando. Finge que o áudio tá perfeito, tá? Vamos... I'm just a girl. I'm just a girl in the world.